Salve Oxalá, salve o grande criador, tchau, babá! Sejam muito bem-vindos ao canal do Fases da Lua. Eu sou o Takayama. Karina. Alex. O canal propõe sempre falar sobre espiritualidade no sentido amplo. Hoje a discussão vai ser sobre medo. O que é o medo? Nossa. Deu medo aí, Alex? Deu medo? Deu medo. Deixa eu pensar em 5 segundos. Medo. Olha, é difícil a pergunta, hein? É uma trava? Então, é muito interessante porque nós falamos muito, eu tenho medo, eu sinto medo, agora a gente não tem claro o que é o medo. É algo que espiritualmente você para analisar, eu tenho medo. A gente consegue definir o que a gente tem medo muitas vezes, mas a gente não consegue explicar o que é isso. A gente não entende o que É é. isso. Eu acho que medo é uma palavra genérica para o que a gente não entende, de certa forma, em alguns conceitos. Então, porque assim, olha, o contrário de medo é o quê? Coragem. Coragem. Então, eu posso dizer que o medo é a ausência de coragem? Não, porque você não tem coragem para certas coisas. Por exemplo, você pode dizer, quando eu for embora vai acontecer tal coisa. Então arrisca, vai lá, tem coragem de ir lá arriscar? Você não tem coragem de arriscar. Então aí você torna um medo. O medo de pular do penhasco. Então depende, com corda, com elástico. Mas aí no Qual é o caso, risco? então, mas nesse caso, esse medo aí é uma autoproteção. Isso é algo ancestral nossa, física mesmo. De você se autoproteger de alguma situação de perigo, que leve à morte, por exemplo. Mas aí eu acho engraçado porque é assim, né? Tudo é uma questão, no meu entender, o medo é uma questão de ilusão. Olha só, por que eu falo isso? Eu tenho medo de pular do penhasco. Só que eu fico relaxado dentro de um avião a não sei quantos mil pés de altura. Cara, eu não fico não. Não fico não. Dá um medo. Eu penso assim, fechou a porta, danou-se. Já era e vai na sorte, porque você não sabe. Vai chegar do outro lado. Não é porque avião é complicado, caiu. Aí você cria aquele mundinho, né? Estou seguro porque eu tenho paredes. Eu não tô vendo. Mas é engraçado que pra mim, por exemplo, eu vou sair de férias, e vou de avião, vou voar, eu já chego estressado do outro lado. Porque esse trajeto pra mim já é estressante. Porque você não tem segurança, não é algo que depende de você, depende de outros, depende de várias situações. Então é uma coisa incontrolável. O medo se dá na forma incontrolável. Você não tem o poder, entre aspas, daquela situação. Isso é legal. Aquilo que depende de você gera menos medo? Muito. Por exemplo, eu dirigindo um carro sou super tranquilo, mas se alguém dirigindo eu já fico preocupado. Porque eu não tenho eu não tenho controle daquela situação, não está nas minhas mãos. Eu confio em minhas mãos, não confio em outras pessoas fazendo. Não que não sejam capacitadas para tal, mas é uma forma mais segura para mim. Então é só tirar o brevet, você já pode viajar. É uma opção. E para você? Estou pensando. Eu acho que não deixa de ser uma trava. Seja instintiva ou mentalista, mas ela é uma trava. Fala assim, cuidado. Agora é interessante que é assim, o medo é uma trava, perfeito, mas eu não vejo o medo como trava no dia a dia. No dia a dia eu vejo o medo como um receio, um retardamento, um bloqueio de não querer ver o novo, de não querer testar o novo, e não uma trava de segurança, né? Porque assim, eu tenho medo de buscar uma nova oportunidade de emprego. Eu tenho medo de praticar um esporte. Eu tenho medo de provar uma comida. Eu tenho medo
o medo parece que vira uma compensação, sabe? Olha, eu não quero fazer, e isso eu acho que é algo que tem, espiritualmente a gente tem que começar a pensar. Eu não quero fazer, aí eu vou e crio uma coisa chamada medo para que eu não faça. Uma justificativa. Exato, e não uma trava. Nunca existiu aquilo, mas eu não quero fazer. Aí eu vou lá, crio, ó. Agora eu tenho aqui um bichinho chamado medo, e esse bichinho vai falar, agora você não vai fazer porque você tem medo. Eu acho que espiritualmente a gente começa a desenhar, sabe, vários bichinhos para justificar a minha falta de atitude. Eu não faço. Então, eu não faço porque eu tenho medo. Aí eu criei um monstrinho. Você ficou escutando atrás da porta, né? Eu gosto. Então, é algo muito interessante porque você começa a criar vários monstrinhos que nunca existiram, né? Então, a pergunta que eu falo é: o medo realmente é real? Ou, é claro que eu entendo a realidade, por exemplo, eu tenho medo de pôr a mão no fogo. Por quê? Porque instintivamente eu sei que vai queimar. Né? Eu não sei nadar, eu tenho medo de pular dentro de uma piscina. Aí são medos instintivos. Agora, a maioria dos medos para mim não são instintivos, são monstrinhos criados. E a gente dá carinha, dá corpinho, dá bracinho, e depois fala, vem o monstrinho, me abraça. E não me solta. Então, a pergunta que eu faço é assim, o medo ele é real ou eu realmente não quero fazer e eu invento um monte de medo? Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade em sair da zona de conforto. Então a gente cria um obstáculo para se autoproteger e justificar a minha estadia, a minha estada na zona de conforto. Eu acho que pegando esse gancho que você está falando, eu vou por esse caminho. Porque isso deixa a gente mais confortável, né? Não tem sou erro. eu que não consigo, Não. né? Eu tenho Porque eu tenho medo. Tenho medo. Então é assim, eu falo que a pergunta quando a gente fala de medo é o quanto medo não é justificativa de incompetência. Porque eu tenho medo. Agora, porque seria difícil eu me analisar, né? Eu não sei, eu não consigo, eu não faço, eu tenho medo de fazer. Eu não diria só incompetência, eu aí diria um pouco de a falta de confiança. Por exemplo, a pessoa, você citou, vai mudar de emprego, tem confiança para aquilo? Se acha suficiente para aquilo? Então, incompetência. Sim. Que se nem ele acredita no potencial dele... Não estar preparado. Exato. Ele já fala, eu não consigo, então... Agora, aí ele foi lá para justificar a falta de competência e vai lá e cria um medo. Fala, eu não sei como será o novo nesse emprego. caso, a justificativa, o medo sempre vem. Eu tenho medo de. Sempre acontece isso. Né? Aí eu volto à minha trava, né? Como se eu desenhasse aqueles pezinhos de presidiário e vou colocando medo disso, boto no meu pé. Medo disso, crio um outro. E aí aquilo não deixa com que eu faça. Quando eu falei em trava, você criar algumas coisas que você não consegue, ou você acredita que não consiga mais se desvincular daquilo. Mas isso não é se autolimitar também? Mas o medo é limitante. Sim, quando você cria... Mas quando você cria medo para certas coisas, você está se limitando, você está se podando de certas coisas. Não seria isso? Também. Porque assim, se eu não acredito, se eu não confio, então aquilo eu vou criar uma caixinha de medo, vou colocar a bolinha e eu não consigo ir mais para frente porque eu tenho a bolinha. Aí você cria uma justificativa. Uma justificativa de eu não conseguir fazer nada. Isso é quanto mais valor a gente der ao medo, menos a gente vai fazer. Mas você vai querer ficar na zona de conforto. Percebe que são antônimos, né? Você tem o medo e a zona de conforto. Então, o medo está equilibrando a sua zona de conforto. A partir do momento que você quer sair da sua zona de conforto, o medo tem que diminuir ou inexistir. Deu para perceber isso? Os dois juntos fica uma casualidade improvável de acontecer. Um tem que ser o antônimo do outro. Não é fácil fazer isso, né? Então, mas a pergunta é, nós ao menos pensamos nisso? Porque eu vejo que a quantidade de medo só cresce.
cresce, 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 cresce. E então quer dizer que as pessoas cada vez mais estão não se permitindo. Os medos se multiplicam, principalmente em uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, ou outras cidades, como outras capitais, por exemplo. Você tem medo de andar na rua, você tem medo de ser atropelado, você tem medo de ser assaltado, são medos que acabam surgindo e aquilo se torna uma coisa natural para você, se torna parte do seu cotidiano, então é uma coisa comum. É como se eu pegasse o medo de várias pessoas que sofreram, vou colocar nesse ponto, com isso, e agora eu falo, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse também é meu. E aí eu vou acumulando aquele monte de medo pra mim. Acontece. Se uma pessoa é assaltada em um certo lugar, aquele medo daquela pessoa já foi pra você. Naquele lugar eu não vou passar porque eu tenho medo de passar lá que você é assaltado. Não é assim que funciona? Então em São Paulo você não anda mais. Então, mas aí o que acontece? Aí que eu vou voltar à questão. A gente se acostuma tanto com isso que se torna uma coisa natural. A gente acaba tem o medo, mas a gente acaba sendo uma rotina pra gente isso. Entendeu? Mas aí eu acho que essa questão da rotina do medo é algo que a gente pode pensar bastante. Porque se nós temos uma rotina do medo, principalmente esses medos que são muito reais, assalto, né? Será que a gente não torna os nossos medos mais fortes por viver essa rotina do medo? Mas aí assim, o quanto você vai se deixar travar pelo seu medo. Então assim, por mais que eu tenha medo de andar na rua por poder ser assaltada, o quanto isso vai me travar? O quanto eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero por causa desse medo? É aí que eu queria chegar, era exatamente nesse ponto. Eu acho que uma coisa muito maluca é que a gente deixa de ter medo do que é real e passa a ter medo do que não é real. Do que não existe. Isso pra mim é uma piração, porque olha só, eu tenho medo de ser assaltado, mas eu esqueço, eu relaxo, pra mim tá tudo certo. Agora eu tenho medo de algo que pra mim não tem como acontecer e eu tenho muito medo. Só depende de mim, aí eu tenho mais medo ainda, né? Porque é muito interessante, os medos, aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Nós estávamos em Hakone, no Japão, a Coreia do Norte lançou um míssil. Então você vê um míssil passando por cima de você, aí você fala, aquilo vai dar medo? Para eles é um dia como outro qualquer. É mais um dia. Para nós vai cair aqui. O que foi? No começo pra mim era um cometinha. É o primeiro cometa que sai da Terra. O cometa decolou. Não, ele tava caindo. Cometa. Em câmera lenta. Então é muito interessante porque não tem jeito. Falar que o japonês vai viver dioturnamente com aquele medo, vai chegar um momento que ele vai relaxar. Ele sabe que aquilo é um risco. Se torna uma rotina. Exato, que é a mesma rotina. Nós sabemos que nós temos uma grande chance de ser assaltado, sabemos que temos uma grande chance de sofrer um atropelamento e assim por diante, mas isso não muda. Eu tenho muito mais dificuldade de entender o medo que nós criamos do que esse medo que é real, né? Porque nós criamos vários medos, né? Eu tenho medo de não ser ninguém. Mas você escolheu o que você vai ser? Não, então você vai ser ninguém. Mas aí acho que entra essa parte de quanto de valor que eu dou, quanto de peso eu dou naquilo. Porque se é um medo que eu crio, o que é meu eu vou dar mais peso. Que é o que geralmente acontece. Porque a gente não vê assim, tem vários problemas. Não, mas o meu é mais importante. Então aí o que é meu eu vou dar mais peso, então os meus medos eu vou dar mais peso. E aí eu deixo de ver esses medos que podem acontecer, socialmente falando. Ok? Muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, divulguem para os seus amigos, vamos fazer o canal ficar bem grandão. Obrigado. Tchau, tchau.